Continue, ó Pai, Deus querido, cuidando do teu filho. Seja feita a tua vontade, o teu querer. Deus, que nessa noite o Senhor possa usar ele aqui. Deus, sustente ele no momento que ele estiver aqui. Ó Deus querido, que a tua segurança, ó Pai, esteja no coração do teu filho. Ó Pai, nessa noite o Senhor, Deus querido, Deus amado, eu tenho uma absoluta certeza, ó Pai, que é o início de um grande e longo ministério. Seja o Senhor na vida do teu filho, ó Pai. Deus, toma, ó Pai, a parentela dele, os filhos dele, ó Pai, em tuas mãos. Cuida, ó Pai, da casa dele, ó Pai. Enquanto ele estiver aqui, ó Pai, falando, ó Pai, do milagre a qual o Senhor fez, a qual, ó Deus querido, o Senhor, ó Pai, estabeleceu na vida, ó Pai, do Inhaná, que seja o Senhor. Posso eu assim, ó Pai, chamá-lo de pastor, porque antes mesmo, ó Pai, de eu nascer, antes mesmo dele nascer, o Senhor já tinha essa história para ele. Então eu te rendo graças, ó Pai, pela vida do teu filho nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir? Aleluia. Boa noite, eu saúdo a todos a paz do Senhor, amém? Amém. Agradeço a oportunidade, a igreja, a todos vocês aqui, de poder vir aqui e falar o tamanho e a grandeza de nosso Deus em nossas vidas. Falar assim, a magnitude realmente desse Deus. Antes, a gente, eu mesmo, eu creio que muitos, quando pequenos, aqueles que não cresceram em berços evangélicos, tem uma fé, mas não tem assim aquela fé total, aquela crença que Ele é capaz de fazer coisas magníficas nas nossas vidas. Eu, como adolescente, quando criança, sempre fui um jovem assim, rápido e animado, que gosta de muitas diversões e diversas brincadeiras e acha que a vida é apenas um grande parque que a gente deve simplesmente sorrir, se divertir e viver. Tive que passar por algo assim grande e pesado para ver o quão grande e quão forte é o poder de Deus e reconhecer que a vida realmente não é um parque de diversões e que ela é sim uma obra criada por um ser magnífico, por um Deus imenso e glorioso em nossas vidas, que Ele tem na vida de cada um, não apenas na minha, como na de todos vocês, algo grande que a gente talvez hoje não enxergue. Hoje eu consigo ver a minha imensamente grande, glórias a Deus. Mas gostaria de contar para vocês aqui hoje essa história da minha vida. Em um belo dia, eu indo de casa, entre as 4 e 3 horas da tarde, eu desloquei da minha residência para Ribeirão das Neves, né? Eu tinha um costume, nessa época eu era evangélico, mas eu tinha me desviado dos caminhos da glória de Deus. Mas aquele costume, a fé sempre existiu em mim. Eu tinha a minha oração ao subir na motocicleta, eu sempre orava porque eu sabia os riscos que tinha, o perigo que ocorria. Eu sempre tinha medo de caminhões e carretas, medo de passar e o pneu estourar. Ainda bem que isso nunca aconteceu, apesar de acontecer algo pior, né? Mas eu sempre tinha aquela fé, e quando subir, falar com Deus, meu Deus, me proteja aqui, me livra de todo acidente, o que for vir nos meus caminhos, e minha mãe sempre orando por mim, que eu acredito que foi isso. Um dos motivos, além da obra de Deus na minha vida, foi as orações da minha mãe em torno da minha pessoa. Esse belo dia, normalmente, subi na minha motocicleta, fiz a minha oração e me desloquei para o carro. Eu passando na via Pepsi, em cima do viaduto, essa minha moto travou a roda da frente. Nisso eu perdi um pouco do equilíbrio e veio um carro e bateu na minha roda dianteira. Esse foi o meu primeiro sinal vindo de Deus, Ele dizendo comigo:
você é meu, você está indo na direção errada. Aí eu caí assim, um pouco assustado. Infelizmente eu estava errado, né? Porque travou a roda da frente, o rapaz do carro bateu. Aí o rapaz saiu assim, não rapaz, o que é moto? Corri para o hospital, fizemos alguns curativos e fui embora. Que me colocou hoje neste estado de felicidade, apesar de todas as dificuldades, de toda a luta, de todo o problema, de todos os tratamentos e tantos outros que eu ainda tenho que fazer. Eu agradeço a Deus, porque foi isso que me fez reconhecer e enxergar a grandeza dele. Glória a Deus, aleluia. Aí passou uma semana depois, eu por ser um tolo, por ser teimoso, filho rebelde, aquele, como se diz na Bíblia, aquele filho que pede ao pai toda a sua herança e vai para o mundo, eu não escutei a Deus. Aí, passado uma semana, me aconteceu esse acidente. Os fatos que eu vou dizer para vocês, eu não me lembro, foram os médicos, os policiais e pessoas que viram o meu acidente. Porque até isso, Deus é tão grande que Ele apagou da minha memória. Eles falam que eu me deslocava na BR-040. No boletim de ocorrência fala que eu estava a 120 por hora, provavelmente é a verdade, eu sempre corria muito. Ali eu me confrontei com uma carreta e fui para debaixo dela. Pelo incrível que pareça, que eu acredito que não seja simplesmente eu, mas eu creio também que foi Deus, eu estive consciente a todo tempo, eu não desmaiei, não perdi a minha consciência. Não sei se os irmãos viram no vídeo que as pastoras postaram, que eu estou sendo socorrido embaixo daquela carreta. Se você observar bem, eu estava respondendo aos bombeiros ali que tinham corrido comigo. Ali eu tive um livramento imenso, algo que a magnitude do meu acidente foi tão grave, tão grave, tão grave, que a minha sobrevivência, eu estar aqui hoje, é mais que um milagre. Amém, glória a Deus. Eu quebrei 11 costelas, 2 clavículas, a outra foi bem de leve, mas a esquerda ela se partiu. Quebrei cotovelos, cápula, os ossos perfuraram o meu pulmão. E eu tive uma lesão muito grande na perna esquerda. E eu sentia muita dor, mas eu não desmaiava, não perdia a consciência. Aí os médicos me induziram ao coma, todos eles guiados por Deus, que eu tenho certeza disso. Que se não fosse primeiramente Deus e eles, eu não estaria aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Provavelmente estaria no inferno, porque a minha vida era só Deus na causa. Aí me colocaram em coma para as cicatrizes, né? Porque o corpo, a gente, quando está em decúbito, quando está em descanso, ele se cicatriza mais rápido, se recupera mais rápido. Aí passou 15 dias, eu acordei no Hospital João 23, sem saber de nada, totalmente fora de si. Com uma dor terrível no corpo, mas não sabia onde no corpo que doía. Eu só sabia que doía muito. Aí veio uma médica, falou comigo, boa tarde, Namário, boa tarde. Ela, você sabe o que aconteceu contigo? Eu falei, não faço a mínima ideia, não sei nem onde eu estou. Ela falou, você está no 3, você teve um acidente automobilístico. Aqui agora me respondendo, não sei como. A gente não esperava você estar vivo, não esperávamos você sobreviver. Mas que bom que você sobreviveu. Estou preocupado, né? Todo filho, quando pensa na primeira coisa, depois chama a Deus, chama a mãe. Aí eu falei, sabe onde está a minha mãe? Aí falou, sua mãe não se encontra aqui no momento, mas provavelmente na visita ela vai vir. No dia seguinte, aí apareceu minha mãe e minha irmã. Agradeci muito a Deus, porque Deus ouviu-me, socorreu o seu filho. Aí eu falo, mãe, o que aconteceu com o direito? Aí ela falou, não, filho, você sofreu um acidente automobilístico e você sofreu sérios acidentes graves. Eu não conseguia mexer o braço, nem perna, não mexia nada, apenas a minha cabeça que movia, por um lado e para o outro. Eu não sabia como estava
meu corpo, né, não poderia. O tempo foi passando, foi tão... Deus foi me mostrando que aquilo ali que aconteceu comigo era algo dele. Tinha algo na minha vida, que ele tinha uma coisa tão grande que eu não sei explicar, nunca poderei explicar, mas que ele tinha uma obra, que ele a todo tempo no hospital. Eu fiquei internado quase um ano, 1 ano e meio, à tarde, na lágrima. Eu estar naquela batalha, jamais derramei uma lágrima, porque eu sempre soube comigo. Eu não digo que era algo, o acidente foi algo de Deus, mas o livramento, a oportunidade, aquela mais uma chance, aquela, como dizem, a sua segunda chance. E eu sabia que ali, naquele momento, estava o meu novilho cevado, como diz a palavra, quando a filha próxima volta. Eu sabia que aquilo ali era aquela oportunidade que eu estava tendo de mudar, não apenas a minha vida, não apenas a minha história, mas da minha família e de tantas outras pessoas. Porque, às vezes, irmãos, a gente reclama de tantas coisas na vida. Eu, antes desse acidente, eu reclamava de tanta coisa. Reclamava do dia, da tarde, reclamava da chuva, do calor, do sol. Mas, hoje, com isso, com esse aprendizado, com essa segunda chance vinda de Deus, eu aprendi que a vida, ela é mais do que uma simples coisa. A vida não está aqui para a gente viver apenas para a gente. A vida não é só minha, a sua vida não é só sua. Eu vivo por vocês, vocês vivem por mim. Isso são todos nós. Quantas vezes eu no hospital, naquele momento de dor e tortura, tinha um irmão meu que tinha desaparecido. E eu via minha mãe preocupada com a situação do meu irmão, apesar da minha situação também. Eu preocupava com o que estava ocorrendo com meu irmão. Eu tentava, em vez de enxergar as minhas dificuldades, em vez de enxergar aquelas lutas que eu estava vivendo, apesar de eu me esforçar ao máximo para superá-las, eu me esforçava para pensar nas lutas e dificuldades que a minha família, meu irmão estava vivendo perdido por aí afora, que eu não sabia como ele estava. Eu tentava me preocupar com o meu próximo. Muitas vezes na vida, a gente enxerga muito as nossas lutas e as nossas dificuldades. Sim, não devemos desistir dos nossos sonhos, não devemos desistir das nossas batalhas, porque somos mais que vencedores. Mas eu criei comigo essa porque eu tenho certeza que Deus está resolvendo os meus. Se não levantar alguém, vem Ele mesmo próprio e faz o milagre. Eu sou a prova viva disso. E com esse acidente, irmãos, hoje eu estou aqui, consigo andar, ainda um pouco de dificuldade. Ainda tenho muitos tratamentos para fazer, fisioterapias que eu ainda não comecei, e tantas outras coisas que eu tenho para fazer. Mas sei que algo grande, enviado de Deus, tem para mim. E eu sei que não é à toa que eu estou aqui hoje. Eu sei que isso foi planejado há milhões, há séculos antes da Terra existir. Sei que Deus sabe de todas as coisas. Sei que Ele planejou isso. E eu quero deixar para os irmãos que nunca desista quando você ver um irmão, quando você ver alguém precisando. Talvez você não tenha uma condição de ajudá-lo da forma física, mas as orações, elas são respondidas. Todas as palavras que é ditas, até mesmo sem fé ou com fé, Deus escuta todas. Agora, quando ela é dita com fé, com convicção que Deus vai ouvir e vai responder,
Aí esse céu de bronze se parte no meio. E a resposta de Deus chega a gente. Talvez o seu irmão do lado está vivendo uma dificuldade, uma situação, talvez financeira, sentimental, ou de tantas outras partes da vida. Às vezes ela não tem coragem de contar para você o que está acontecendo. Às vezes por vergonha, às vezes com medo de expor a sua própria vida. Toma. Aí eu digo a vocês, se possível, não apenas orem por mim, mas também para aquele irmão que está do seu lado, porque todos nós precisamos de ajuda. Eu aprendi muito com isso. Eu estava no hospital, o pessoal da Mônica lembra, acredito eu acho que 80% do pessoal do hospital era até espírita, ia contra a minha fé. Mas eu vi o amor daqueles seres humanos ali, daquele pessoal daquele hospital, e também os pessoais que estiveram em minha volta, que vieram visitar o Tony, um grande amigo. E a gente percebe que somos muito orgulhosos e não somos nada. Somos meramente nada. E antes desse acidente, eu tinha uma loucura por academia, por corpo, esses bobeiras que hoje eu não olho muito mais. Eu dava muito valor à aparência física e estava esquecendo que dentro de mim estava um lixão, estava pura poluição, estava aquilo que estava destruindo não só a minha vida, mas com a vida da minha família. Minha mãe preocupada sempre quando eu subia numa moto ou quando eu saía. Ali eu achava que estava tudo legal, que estava tudo bacana, que eu era o cara. Mas na realidade eu sempre fui um nada. Hoje eu acredito que eu sou alguém. Amém, Jesus. Não pelo meu porte físico, não por coisas físicas. Eu sou alguém porque eu tenho Deus na minha vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. E porque eu acredito em mim, que a minha história vai mudar muitas vidas, assim como mudou a minha. Porque eu não quero que o meu próximo tenha que sentir a dor para encontrar a Deus. Felizmente eu tive que ir pela dor. E felizmente eu estou com Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Desculpa eu não ser muito bom nas palavras. Estou um pouco com vergonha também. Agradeço a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos. Amém? Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mas livrai do mal. Amém.